paz do Senhor Jesus, queridos, amados e amigos, Pastor Márcio Bonifácio, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Estarei trazendo a reflexão hoje, está no livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, que Deus que vivifica os mortos chama as coisas que não são como já se fosse. Então, essa é uma palavra que Deus deu para Abraão. Ele vivifica os mortos, chama as coisas que não são como já se fosse. Para você entender essa colocação de Deus, está no livro de Isaías, capítulo 55, versos 7, 8 e 9, que diz que o caminho de Deus são mais altos pensamentos de Deus. Deus não está limitado para esse tempo físico nosso. Passado, presente, futuro, para ele é a mesma coisa. Então, muitas das vezes, Deus vai lá na frente. Ele não vê o que, quando ele olha para mim, para você, ele não vê o que nós somos, mas ele vê o que nós seremos, porque ele sai daqui do presente, vai 10 anos na frente, então ele sabe literalmente o que é bom para mim e o que é bom para você. Então, a mente de Deus é muito mais alta, o pensamento de Deus. A teologia define que aquilo que é finito não pode definir o que é infinito. Então, nossa complexidade, por mais que você busque, jamais vai compreender a mente do nosso Criador. E nesse texto aqui é muito lindo, porque ele está falando aqui sobre o propósito, uma promessa que ele tinha na vida de um homem que foi separado. Abraão ajudava o seu pai, que era um artesão, e Deus chamou ele para um grande propósito. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu te enviarei. Então ali começou a chamada deste homem que se tornou-se pai da fé de todos os cristãos. Então nós devemos espelhar ele, é nosso exemplo de fé. Então quando Deus encontrou Abraão, ele disse: eu chamo a existência aquilo que está morto. Eu chamo aquilo que não são como já se fosse. Em outras palavras, quando Deus olhou para Abraão, não viu ele como auxiliar do seu pai, mas viu ele como pai de uma grande nação. Isso é lindo, irmãos, porque quando ele olha para mim, para você, ele não vê o nosso presente, ele vê o que nós seremos. E para entender mais essa complexidade, a simplicidade do propósito que Deus tem na vida de cada um ser humano, nós temos que entender isso, porque o processo, muitas das vezes, ele complica um pouco. Só para você compreender, eu estava lendo sobre um grande pintor, e ele estava na escola de arte, ele aprendeu a técnica de pintura, e lá é muito simples eles compreender que eles não vê a tela no início, mas ele vê a acabada, na pronta, no geral, e tem um processo para chegar naquele resultado. Então, muitas das vezes, nós não entendemos o processo que o pintor usa para chegar no resultado final. Isso aí foi o grande problema, porque essa visão, no geral, mostra o propósito. Assim como o pintor ele tem a sua arte já completa, assim quando Deus olha para mim, para vocês, vê o resultado final. Então, muitas das vezes, o que atrapalha que nós nos se perdemos no resultado final e decisões erradas, e a gente acaba complicando uma coisa que é para ser simples, né, irmãos? Hoje as pessoas procuram os filósofos, os psicólogos, e muitas das vezes ele disse assim: você precisa encontrar um propósito para a sua vida. Ele olha para a humanidade e vê que a humanidade está sem propósito, as pessoas estão perdidas. E uma das bases para você ter qualidade de vida é você ter um propósito na tua vida, você está inserido dentro do projeto geral que Deus tem para você. Assim como o pintor, ele começa a dar suas pinceladas, ele sabe do resultado final. No fim daquele quadro, vai deslumbrar aquela beleza da tua arte toda. Assim, meu Deus, o seu Criador, a sua onisciência, quando ele olha para mim, para você, ele não vê o que nós somos. Quando ele olhou para Abraão, ele não viu Abraão como auxiliar do seu pai, que é um artesão, mas ele viu Abraão como pai de uma grande nação. Só que, muitas das vezes, o propósito final, o resultado final, nós vamos passar por um processo.
E para chegar no resultado final, muitas das vezes o processo é doloroso, irmãos. Muitas das vezes vai haver perda, portas irão se fechar. Muitas das vezes vai levantar circunstância que vai tentar te paralisar, te frustrar, te desanimar. Lembra-se que um homem chamado José, quando Deus olhou para ele e viu que ele seria um governador, e deu sonhos proféticos para José, que sol, a lua, os feixes se postavam diante dele no campo. E Deus mostrou que José seria grande personagem. Só que antes do propósito se cumprir, circunstância se levantou contra José terrível. Foi traído, foi vendido, tentaram tirar a própria vida de José. Ser traído por estranho, mas por irmãos, pessoas próximas, isso é complicado. Mas José permaneceu firme. E José, o propósito de Deus se cumpriu. Por quê? A circunstância que se levantou na sua caminhada não deixou de perder o foco a qual Deus tinha na vida dele. Assim Deus olhou para mim, para você, e Deus viu que você será uma grande pessoa. Não te chamou para ser cauda, mas chamou para ser cabeça. Deus te chamou para você ser um grande líder, para você ser um personagem, para você comer o melhor dessa terra. Não deixe que a circunstância presente venha paralisar o que Deus tem na sua vida. Porque quando Ele olhou para mim e para você, Ele viu quem você seria e quem você é. Amém? Então, dentro desse contexto, Abraão, ele creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Permaneça firme na posição a qual Deus te colocou, porque a circunstância não se compara com aquilo que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, que você possa crescer nesse processo, para que amanhã você possa comer o melhor dessa